Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, a gente marca 8h20, aí chega 8h29, a gente está um pouquinho sem regras, né? Mas você desculpa a gente? Não, mas não tem que desculpar nada, você está sempre precisa, você está na margem de erro, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Senhoras, bom dia, Elisa também à disposição. A notícia que sempre vem aqui, a gente fica repercutindo, aí acaba passando um cadinho do horário, mas Sidney segue aqui no Rio de Janeiro com a gente. Vamos em frente então. Abrindo os trabalhos aqui do Liberdade de Opinião, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, e entre os assuntos em pauta estava o atrito político entre Bolsonaro e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em relação à adoção do voto impresso. Ao final, Fux comentou o objetivo do encontro com o presidente da República e falou sobre o ministro Barroso. Vamos ver. Ele está tendo um ativismo legislativo que não é concebível. A questão do voto impresso. Nada mais além disso. Eu acredito que nós, ao apresentarmos e lutarmos por mais uma maneira de tornar as eleições mais transparentes, devia ser digna de aplauso por parte dele. Afinal de contas, ele não é uma pessoa qualquer. Além de ministro supremo, ele é presidente do TSE. E nós não conseguimos entender a posição dele e não dos 11 ministros no tocante a isso. Convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. E, ao final, nós combinamos uma reunião entre os três poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Muito bem, ouvimos então os protagonistas deste encontro, desta reunião, e agora vamos ouvir a avaliação de Sidney Rezende a respeito deste encontro. Diálogo é sempre ótimo, Elisa. Então, quando os líderes dos poderes têm esta oportunidade, fantástico. Eles, inclusive, parece que tiraram ontem nessa conversa bilateral do presidente Bolsonaro com o ministro Fux, representando a presidência do Judiciário, do STF. Eles, inclusive, desenharam uma possibilidade de conversarem num triunvirato aí com um representante do Congresso. Deverá ser o senador Pacheco, né, que é presidente do Senado e presidente do Congresso. Isso é ótimo. Foi uma conversa rápida, 20 minutos e tudo mais. Mas você vê como é que é o presidente Bolsonaro. Eu vou chamar a atenção aqui de algo periférico, mas que tem a ver com o futuro, né? Tem dia que ele é DJ Ives, né? Ele manda o sarrafo, né? Esbofeteia todo mundo, chama de imbecil o ministro Barroso. No outro dia ele é ternura, foi o caso de ontem. Mas não é sobre isso que eu vou chamar a atenção, não, porque isso nós já conhecemos. Essa maneira pendular, esse estilo agressivo e ao mesmo tempo mais ameno nos dias que se seguem. Quantas vezes não vimos, né? Os ministros militares pedindo a ele tranquilidade, segurar um pouco, puxar o freio de mão, e ele fazia isso e o país voltava à tranquilidade. Daí daqui a pouquinho, dias depois, estava lá o velho estilo Bolsonaro, né, nem bateu, levou. Esse era o estilo na época que o Cláudio Humberto dizia que o governo Collor iria ter, né, no seu relacionamento com todos. O bateu, levou, não é nem isso, ele só bate, né? E de vez em quando ele toma alguma também de quem ele bateu. Mas foi um outro detalhe, o presidente já vem nos últimos dias fazendo um link, uma ligação, uma sinalização com os evangélicos e religiosos, né? Interrompeu uma entrevista coletiva para rezar um Pai Nosso, fazer uma citação bíblica na conversa com o Fux, quando tem uma imagem que ele vai em externa, em pronunciamentos, nos palanques, ele fala também de Deus. Ele está, me parece, desenhando estas gravações, essas falas, para atrair as pessoas mais religiosas, principalmente o grande mundo evangélico, que tem uma base eleitoral muito significativa, para reagrupar em torno de si, para quem sabe no ano que vem, já na disputa eleitoral, ele dizer que ele é o candidato cristão, ele é o candidato que tem essa pureza espiritual, até quem sabe para acusar adversários de serem comunistas ou de querer colocar bandeira vermelha em substituição ao verde e amarelo. Ou seja, o presidente vai todo o tempo construindo a sua caminhada, os seus passos, visando a sucessão. É o jogo dele, né? E o nosso papel aqui, evidentemente, é alertar e mostrar que essas coisas podem estar acontecendo para que o cidadão que
nos acompanha entender melhor. Agora, a conversa entre líderes de poderes, ela é ótima. A semana começou muito melhor do que terminou a anterior. E é melhor que seja assim, né? Com diálogo, com conversa, com diferenças. É normal, democracia é isso mesmo. Democracia é algo ruidoso, né? Faz barulho, mas é o melhor sistema que tem, se você comparar com muitos outros que vemos aí pelo mundo, né? O totalitarismo, as ditaduras, os líderes de poder que querem ser tiranos, eles não querem democracia, né? Porque democracia incomoda e nós, brasileiros, temos que cultuar, temos que regar, temos que acarinhar a democracia como o melhor sistema para nós todos. Então, ontem foi um encontro da democracia, apesar de todas as arestas. É assim mesmo. A diferença nunca pode ser um problema, não é, Sidney? A questão é o que a gente vai fazer com todas as diferenças e de que maneira lidar pacificamente com essas questões adversas. Eu vou trazer aqui o próximo assunto para a gente já dar andamento ao nosso quadro, porque a Polícia Federal abriu um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar se houve crime de prevaricação no caso da compra da vacina indiana Covaxin. A investigação ocorre após os irmãos Miranda terem afirmado na comissão, na CPI da pandemia, que avisaram Bolsonaro sobre supostas irregularidades no contrato do imunizante. Vamos ver então o que o presidente Bolsonaro disse sobre a abertura de inquérito. Que eu entendo que a prevaricação se aplica a servidor público, não se aplicaria a mim. Mas qualquer denúncia de corrupção, eu tomo providência. Até o do Luiz Lima, mesmo conhecendo toda a vida pregressa dele, a vida atual dele, tá? Eu conversei com o Pazuello. Pazuello, tá uma denúncia aqui do deputado Luiz Lima que estaria algo errado acontecendo, dá para dar uma olhada? Ele viu, não tem nada de errado. Já estamos tomando providência. Se ele gravou, está forjado o caráter dele. E se gravou, é problema dele divulgar ou não. Eu não vou falar para divulgar nem divulgar. É a consciência dele que manda divulgar isso aí. Sidney Rezende, como você avalia então a abertura de inquérito contra o presidente? Ele citou aí o deputado Luiz Lima, né, que o apoia, mas é o Luiz Miranda, que ele estava se referindo, né? Aquele que foi com o irmão numa conversa no Alvorada mostrar a documentação para o presidente. E é justamente isso o objeto da investigação da Polícia Federal. Eu acho, Elisa, que ele vai responder para a Polícia Federal que tomou providências e vai dizer quais foram, afinal de contas, essas providências, porque há uma certa dúvida, viu, Elisa, se ele teria pedido ao general Pazuello, como chegou-se a dizer, alguma coisa como investiga isso aqui, ou se ele teria pedido para o secretário executivo que pudesse fazer essa investigação. Ou se o Pazuello recebeu, e ele sim, Pazuello, é que pediu para o coronel fazer o levantamento e ambos não teriam achado nada. Então isso tudo vai ficar um pouco mais claro quando ele responder para a Polícia Federal. Agora, investigação na Polícia Federal não é culpabilidade definitiva de ninguém, é uma investigação. O nome é esse, né? Lembrando que quando o ministro Celso de Mello, também ainda ministro do Supremo, pediu explicações a ele sobre a Polícia Federal, se ele estava pressionando a Polícia Federal, à época ainda do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando o Moro saiu, disse isso, né? Que não aceitou fazer uma mudança na superintendência da Polícia Federal e muito menos na presidência da Polícia Federal na direção, na verdade, da Polícia Federal, por pressão do presidente. Então, o que acontece, Elisa, é que aquele caso ficou parado, né? Até agora está na gaveta, né? Não andou. E não significa que esse vá andar, né? Mas investigação, repito, não é culpabilidade. Vamos aguardar a investigação da Polícia Federal. E em relação à declaração do presidente sobre o crime de prevaricação, como você avalia essas palavras também, Sidney? Não, um presidente pode ser acusado de prevaricação, sim. Ele está certo, ou melhor, ele não está errado quando diz que servidores públicos também têm responsabilidade por dever de ofício. Há específicas funções em que, de fato, você não pode prevaricar, não pode ver alguma coisa que esteja errada e não tomar providências. É isso que está sendo acusado o presidente da República. Então, na verdade, é preciso esperar, porque ele pode ser, sim, arrolado como prevaricador, se de fato for comprovado que ele não tomou as providências devidas. Mas, repito, eu acho que o que ele vai dizer, através certamente da Advocacia Geral da União, é que tomou providência sim, não prevaricou. Agora, ele certamente, se perguntado, se pediu a Polícia Federal para investigar, e ele não pediu, ele deverá dizer exatamente isso. E por que não pediu? Ele andou dizendo aí nos últimos dias que recebe muita gente, conversa com muita gente, não é tudo também que ele dá andamento rigorosamente completo, né? Ele faz e toma as providências. Como recebeu muita coisa, parece que foi isso,
vários documentos e tal, ele certamente não verificou detalhes. Ele até disse isso, citou a palavra invoice, né? Que aquela fatura, ele não se deteve naquilo, né? Recebeu lá por 50 minutos o deputado Miranda e o irmão dele e conversaram, ouviu o que era. Segundo disse o deputado Miranda, ele achou estranho também tudo aquilo e tal, mas a providência, se oficialmente, vamos saber quando eles entregarem as justificativas e as explicações por escrito, certamente, para a Polícia Federal. Seguimos ao vivo e eu lhes trago agora o nosso próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião. Novas mensagens do celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete sobre a venda de vacinas ao governo federal vieram a público. Esse diálogo, que foi revelado pela revista Veja e confirmado pela CNN, cita a primeira-dama, Michele Bolsonaro, na negociação de imunizantes. O material que está em posse da CPI da pandemia revela uma mensagem do dia 3 de março entre Dominguete e Rafael Alves, que auxiliava na negociação das vacinas. O policial militar diz, abre aspas, Michele está no circuito agora, junto ao reverendo, fecha aspas. O reverendo em questão é Hamilton de Paula, e a gente também eventualmente chama de Hamilton Gomes, mas é o nome dele, Hamilton de Paula, disse anteriormente à CNN que não tem nenhuma relação com a família do presidente Bolsonaro. Em seguida, Dominguete envia um áudio e você vai ouvi-lo. O reverendo chegou na presidente da República, ok? Roberto Dias é segundo plano, tá ok? Áudio curtinho, mas está aí, você já pôde ouvi-lo. Sidney, como é que você avalia essas mensagens reveladas e mais, agora o envolvimento, né, do nome da primeira-dama? Esse pode ser um envolvimento de fato na compra da vacina ou, na verdade, é só mais um nome que veio aí aos ventos e que pode ser provado futuramente que não tem nada a ver com isso? Bom, Elisa, num caso ou noutro, né, que você colocou aí sobre a mesa, terá que se investigar, porque não é porque você tem numa conversa bilateral a citação de um nome de terceiro que essa pessoa esteja envolvida ou não esteja envolvida necessariamente. É preciso ver o que é. É só para lembrar o seguinte, o senhor Dominguete aí era um intermediário, né, o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele queria intermediar o processo de compra de vacina pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro, e estava ali, vamos dizer assim, tentando fechar as pontas, né? Esse reverendo Hamilton Gomes de Paula, pelo visto, ele também estava fazendo as suas gestões. O que está suspeitando o Dominguete aí nessa ligação, ou tem informações, ele que vai ter que dizer, né? Como surgiu para ele o nome da primeira-dama. O que ele está dizendo é que esse reverendo teria se aproximado da primeira-dama e, dessa forma, das duas uma, ou persuadido a primeira-dama, sem ela saber, né? Utilizando-se da boa-fé dela, pela proximidade com o presidente, a esposa do presidente, né, para de alguma maneira tirar vantagem. É uma hipótese. A outra hipótese é uma especulação meramente que está sendo feita ali entre os dois e não tem nada a ver. Ou ele acha numa ilação que o reverendo, né, por ser alguém de cunho religioso, a primeira-dama também, de alguma maneira ele pode se aproximar e tirar vantagem. Isso não está claro, gente. Isso não está claro que isso possa ter acontecido. É impossível que aconteça? Não é impossível que aconteça. Há vários exemplos no mundo de casais que acabam se envolvendo em proximidade. Coisas que podem ocorrer, né? De repente a primeira-dama fala para o presidente, olha, fulano é tão bacana, tão bom, tão preparado, dá uma oportunidade para ele, vê se tem algum cargo para essa pessoa. Esse tipo de coisa acontece. Ou, às vezes, um conluio quando estamos lidando com gente desonesta. Mas qualquer uma dessas hipóteses, elas terão que ser todas elas avaliadas para você dizer de fato o que aconteceu. E ele tem que dizer o que significa estar no circuito, né? Porque está no circuito de que maneira? Desta exemplificação que eu dei aqui, ou é uma força ativa dentro de um processo que poderia chegar a uma corrupção maior mais adiante? Esse Dominguete é o primeiro a ter que responder como surgiu o nome dela, quem disse a ele, em que situação, o que ele quis dizer, qual é o sentido disso tudo. Pode se matar ali a investigação, ou se ele disser, não, o que eu tenho para dizer é isso, isso e isso. E isso dá prosseguimento mais adiante. Ele não citou nada disso na CPI, tá? No depoimento que ele deu. Isso foi obtido porque foi apreendido o celular dele e numa investigação, numa averiguação, se verificou esta e outras conversas meio mal explicadas, né? Então tem muita conversa também que beira a fofoca. Eu não quero cravar nada nesse momento porque sem investigação a gente não tem certeza o que de fato aconteceu e por que razão o Dominguete citou o nome da primeira-dama. E nessa etapa do processo dessas mensagens que você se referiu, mensagens que beiram a fofoca, elas já poderiam de alguma maneira afetar politicamente, negativamente o presidente da República?
Pode, se de repente o Dominguete der subsídios e provas e elementos, citar nomes, dizer em que situação, como foi, por que foi, está no circuito de que maneira, aí sim, né? Porque nós estamos levando algo mais privado, porque nós estamos falando de um casal e no caso um deles é o chefe da nação. Então isso traz sim problemas muito grandes, porque é uma porta de entrada perigosíssima. Mas me parece que esse Dominguete não era também tão bem relacionado assim. Era um sujeito esperto, né, ativo, ele circulava. É aquele cara, né, que suja a sola do sapato mesmo, né, trabalha, ele rala a sola do sapato. Ele correu atrás para fechar esse negócio. Olha, ele sai de Belo Horizonte, paga lá sua passagem com o objetivo de fechar um negócio que poderia dar a ele um bônus muito bom, um percentual excelente, e avançou muito. Foi recebido pelo diretor da área de logística, né, foi recebido pelo secretário executivo, que é o número 2 do Ministério da Saúde, é o homem abaixo lá, né, do general Pazuello, que era o ministro da época. Ele avançou muito, né, mas não nos dá certeza que ele tenha completa informação sobre isso. Também não pode dizer também que não tenha tido, de alguma forma, algum dado, alguma informação privilegiada que chegou até ele. Ele tem que ser investigado, perguntado, questionado. Eu nem digo pela própria CPI, não, é pela Polícia Federal mesmo. Próximo assunto que nós temos aqui no Liberdade de Opinião é que daqui a pouco, não é, Sidney? A partir das 9 horas da manhã começa a movimentação entre os senadores integrantes da CPI da pandemia. E o nome de hoje é Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos, a empresa que intermediou com o governo a compra da vacina Covaxin. Emanuela conseguiu no Supremo o direito de ficar em silêncio nas perguntas em que considera poder produzir provas contra si mesma. Já que temos início dos trabalhos, já que temos um nome para essa terça-feira, quero lhe ouvir então, Sidney Rezende. Qual a sua expectativa para o depoimento de hoje? Bom, ela sequer queria comparecer, né? Quando você nem quer comparecer a um lugar, porque é tão indesejável aquele lugar que você prefere não ir, né? Você fala, não vou de jeito nenhum. Mas o ministro Fux disse, que até o presidente do Supremo, né? Disse, não, a senhora tem que ir sim, embora a senhora não precise reunir prova contra a senhora, mas a sua presença, ela é fundamental e ela vai ter que ir, vamos dizer assim. Agora, só um detalhe, ela não vai ser obrigada a assinar um termo de compromisso de dizer a verdade. Ela pode se esquivar de uma outra pergunta, mas também não pode ficar em silêncio em todas elas. Ela não poderá agir daquele expediente de Carlos Wieser, né? Com todo respeito, respeitosamente, não vou responder essa pergunta. Por orientação dos meus advogados, prefiro não responder, não vou responder. Não pode. Ela vai responder, sim, uma série de perguntas. E aquelas que ela julgar mais sensível, ela poderá não fazê-lo, não responder. Mas detalhe, se você verificar uma pergunta-chave, que aparentemente até com uma certa inocência mais importante, ela ao se negar, é um recibo também, de alguma maneira, que ela quer esconder alguma coisa. Essa Precisa é uma daquelas empresas que tem muita coisa para contar, muita coisa para dizer. São muitos contratos em várias áreas distintas e contratos sempre de forma assim meio esquisita. Não se entregou produtos com preços diferentes do que se imaginava que fosse o preço de mercado ideal. Tudo tem que dar uma certa explicação. E essa Precisa, ela está sempre, de alguma maneira, presente em casos assim mais nebulosos. Não tem uma relação, vamos dizer assim, pública com o governo que se possa dizer todas elas 100%. Algumas têm problemas, algumas, não poucas, né, têm problemas. Então, ela vai ser na verdade, uma sessão importante, uma sessão que mistura técnica com um pouco de política, mas essa empresa, através dessa executiva, vai ter que explicar direitinho todos os processos, né, por que as documentações iam e voltavam, por que o preço foi fechado tentou-se fechar um preço para a compra de medicamentos de uma maneira, porque essa empresa foi representante, como é que se deu essa representação, outras empresas agregadas participaram do negócio, do business, de que forma, com quem a empresa lidava dentro do Ministério da Saúde. Todas essas perguntas vão ser feitas hoje e eu tenho para mim que muitas delas ela vai responder. Então vai ser, mesmo que de forma limitada ela se proteja, vai ser uma sessão esclarecedora para a investigação que a CPI está em andamento. Ela está investigando a compra de doses da AstraZeneca e da Covaxin. E a Precisa tem muito a nos dizer a respeito de parte destas investigações que já começaram na CPI. Muito bem, Sidney Rezende, a investigação vai ter de ser feita agora nessa tosse que está te rondando aí, misturada com pigarro. Mas você sobreviveu bem, viu, ao dia de hoje, sem que a tosse tomasse conta de você.
Beleza, quando a gente começa há pouco tempo na profissão, essas coisas acontecem. Eu tenho certeza, se eu tivesse mais anos aqui de quilômetros rodados, isso não aconteceria, viu? Eu vou procurar uma fonoaudióloga imediatamente. Mentira, que você tem umas décadas aí de serviço, mas seu rostinho de 18 anos disfarça bem. Obrigada, viu, Sidney? Gente, até amanhã. Obrigado. Importante sempre lembrar que tudo que você ouviu aqui, as opiniões emitidas pelo Sidney Rezende, não refletem necessariamente a posição da CNN.